Bom, vamos lá. Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui com alunos da turma um e turma 2 da pós em Geotecnia de Barragens e Pilhas, também da pós-graduação em Geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Agradecer também ao nosso Wagner Andrade, engenheiro Wagner Andrade, que é meu aluno desde os tempos presenciais de graduação aqui em Viçosa. Também esteve conosco na turma 2 da pós em Geotecnia de Barragens e Pilhas e hoje vai estar falando para a gente aqui sobre auditorias e inspeções de barragens de usos múltiplos. Então, como é que vai funcionar? Você pode deixar a sua dúvida, tá? Participe aqui conosco, deixe a sua dúvida aqui no chat, nos comentários, ou então, né, no final também, após a apresentação, quando a gente abrir o espaço para as dúvidas, você pode ativar aí o seu microfone e ficar à vontade, ok? Essa questão de auditorias, de inspeções de barragens, são um módulo, né? Elas compõem um módulo aqui da pós em geotecnia de barragens e pilhas, mas o Wagner vai trazer um apanhado geral sobre usos múltiplos, sobre o que ele tem trabalhado aí ao longo de, sei lá, acho eu que quase 10 anos, né, nessa área de barragens, desde barragens para mineração, quanto também para pequenos reservatórios aí para açúcar e álcool. Então, fazendo uma breve apresentação, vou deixar de se apresentar também, mas ele é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia geotécnica de auditorias e segurança de barragens e também pós-graduado recentemente, né, em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes aqui com a gente na PKS. Vai fazer agora a sua apresentação. Wagner, fique à vontade, pode terminar de se apresentar, pode compartilhar sua tela aí, toma o seu tempo. Isso. Obrigado, Clínio. O Clínio é desde 2016, 17, né? Que a gente está caminhando É. junto aí. Eu fui aluno do Clínio na graduação, pós-graduação, depois pós-graduação de novo. E cada pós-graduação é um aprendizado, né? O Clínio é referência para a gente da geotecnia aqui. E hoje eu tomo conta da sua primeira barragem, né? Hoje eu que sou responsável dela. É mesmo? Tá em pé ainda? Tá em pé, vazando um pouquinho de água, mas tá Ah, em pé. tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Poxa. Não, é. E hoje eu tomo conta da barragem do Pires, de algumas outras, né, aqui na região. Eu comecei ajudando o Adonai, que era o nosso gestor do curso de Engenharia Civil na Viçosa, e a gente fazia auditorias em barragens do setor de usinas de açúcar e etanol. Aí a gente, piscinões e barragens. Depois a gente partiu para o lado da construção de barragens, né? A gente fez parte de construção. Depois eu fui para mineração, fazer auditorias em mineração, em barragens de mineração, barragens de rejeito. E agora eu voltei mais para o ramo de barragens de água. Estou aqui no noroeste de Minas, em Unai, perto de Brasília, perto de Goiás, perto da Bahia, e fazendo projetos para execução de barragens e piscinões, né, reservatório, e auditorias aqui na região. E uma coisa é que a região aqui, que eu estou percebendo, é uma região muito pobre de engenheiros geotécnicos. É um campo ainda que está muito aberto e precisando muito de engenheiros geotécnicos, porque as barragens aqui são poucas barragens são cadastradas, pouquíssimas barragens têm projeto decente do engenheiro geotécnico. Então, é um ramo que está em grande expansão. E o setor de agronegócios, ele está crescendo muito, muito na região. Eu estava conversando com um proprietário de fazenda e ele falou comigo, a gente deixou de investir em terra para a gente investir na produção da terra. Então, a terra ficou muito cara para se comprar, então a gente resolveu, vamos melhorar a nossa produção. Então, assim, é muita barragem para ser construída, muito reservatório, e é um desafio grande para quem está iniciando aí. É um ramo, eu sou suspeito para falar, mas excelente, muito bom mesmo.
E hoje a gente vai abordar um pouco sobre essas auditorias que que a norma obriga a gente a fazer nos reservatórios, tanto de água quanto os reservatórios de rejeito, reservatório também de águas industriais. Aí eu vou compartilhar a tela, a gente vai conversando. E alguém aqui, deixa eu te perguntar primeiro, alguém aqui já teve contato com a auditoria? Já fez alguma auditoria em barragem? Acompanhou alguém em auditoria? Boa noite. Se O apresente, Alex André, é e já André. fala. Eu já acompanhei, eu trabalho na área da mineração, então já acompanhei auditoria, inspeção de rotina, inspeção de caracterização, já participei de caracterização, tudo voltado para a área de barragem de registro, ok? Uhum. RPSB, né, se eu não me engano, também já acompanhei inspeção. Uhum. Ah, sim, bom. Diga-se de Isso, você também passagem, o meu assumiu? mestrado só saiu por causa do André. Se não fosse o André me ajudando em todo acompanhamento da mina, não saía, Ah, não. qual mina que foi? Trabalhava na AMG Brasil, mineração de lítio, fica localizado na Ah, tá. região de São João del Rei, A Nazaré. MGB? A AMG Brasil. Ah, tá. Sei. Ô, Eu, Wagner, e só um tem, minutinho. Eu acho que você tá com dois dispositivos, não tá? Tá peraí, dando um eco, talvez é do seu outro. peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto, deu um ecozinho. Tá bom. Show, show. E alguém mais já teve esse contato com a auditoria, além do André? Eu também tive contato, o Alex aqui falando. Uhum. Eu trabalhei 2 anos na Vale, Sim. gerenciando contratos de RPSB Ah, sim. para diversas minas, né, com auditores externos. Ah, tá. E também ah, eu também vou ter uma auditoria esse mês, onde eu trabalho agora, porque eu trabalho na Austrália, né? E, Sim. e eu trabalho numa mina de ouro. E acho que no dia 8 de dezembro eu vou estar recebendo também auditores para fazer a auditoria anual de barragens, Ah, tá. Bom. para também mandar para o regulador local, né, do governo. Uhum. Eu tenho um amigo que trabalha no Worley aí, um brasileiro, na Austrália. Bom, Atualmente eu estou trabalhando na Goldfields, e a Goldfield. gente, no caso, a empresa de engenharia, que é uma empresa australiana local, é a Red Earth, mas Uhum. a Worley que é bem grande também. É bem grande. Bom, Alex, bem-vindo aí. Alguém mais Obrigado. tem esse contato já com a auditoria ou só o André e o Eu, Alex? eu também, Tâmara, falando, eu trabalho em Conceição do Mato Dentro, na Anglo-América. Então, a Uhum. gente passa por auditoria quase que constante, tanto interna quanto externa, tanto recebendo órgãos, né, externos, como internamente também. É o RPSB, Uhum. GRB. Então, a gente sempre está acompanhando aí também. E sempre é um aprendizado, né? Então, a gente Ah, sim. sempre tem pontos de melhoria e recomendações, tanto positivas quanto para oportunidades de melhoria também. Ah, bom. Então, bom. Mais alguém tem esse contato? Acho que só os três, então. Então, não é, para vocês não é muita novidade, vocês já estão bem, assim, dentro da parte de auditoria de reservatórios de rejeito, né? Eu falo que a ANM ela é bem rigorosa, diferente da ANA. Então, assim, FEAM e GAN supostamente era para fazer a mesma coisa, mas a FEAM, devido também a- as barragens terem uma periculosidade maior, né, se tem um controle maior. Mas hoje qualquer tipo de reservatório você é obrigado a ter auditoria, qualquer tipo que seja um piscinão pequeno aí, você é obrigado a ter auditoria, você é obrigado a prestar conta dele, a cadastrar ele no sistema. E a gente vai ver um pouquinho isso aqui. Eu separei aqui para ver com vocês. Qualquer coisa vocês podem chamar, tá? Vou compartilhar aqui minha tela.
Eu não vou ver vocês, então alguém, quem quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá bom? Estão vendo aí a tela? Sim. Ah, beleza. Então a gente vai falar um pouquinho sobre auditoria e inspeções em barragens de uso múltiplos. Aqui é uma barragem, essa barragem aqui, o cliente já sabe onde é aqui, no noroeste de Minas, em Buritis, e essa barragem eu participei tanto do projeto conceitual, projeto executivo, a construção da barragem, e agora eu sou o RD responsável da barragem. É uma barragem de nível alto que eu preciso estar fazendo um monitoramento constante dela. Aqui, ó, no lado superior esquerdo aqui, isso é um reservatório, é um piscinão, a gente chama aqui na região, é um reservatório de água que é bombeado dessa barragem que vai para esse piscinão. Esse piscinão também precisa ser cadastrado. Ele precisa independente de tamanho, ou de volume ou de altura, ele precisa estar cadastrado no IGAN. E aí eu sou responsável dos dois. Nessa fazenda são 3 barragens hoje e mais 3 piscinões indo para o quarto piscinão, que é responsável. A gente vai ver um pouquinho sobre os conceitos aí de barragem, estruturas auxiliares, aspectos legais, inspeção de campo, atividades preliminares, atividade em campo e algumas anomalias. Definição de barragem, vocês já conhecem, de acordo com a PNSB de 2010, que foi alterada em 2020 para 14.066, né? Que é qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso permanente ou temporário de água, em tal VEG, ou em cava exaurida, com dique, para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de mistura de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas. Aqui na região também a gente costuma fazer muita barragem, eles chamam de borata seca. Também é considerado uma barragem também de declarar e também de se ter auditoria. Algumas funções de barragens, né? Tem barragem para abastecimento de água, barragem para geração de energia, barragem de irrigação, barragem para controle de cheias, tem barragem para perenização de rios, barragem de criação de animais, barragem para paisagismo, barragem para aprimorar condições ambientais, contenção de sedimentos e contenção de rejeito industrial. Na, na Coruripe, que a gente fazia auditorias, a Coruripe eles têm muito reservatórios de vinhaça, que também entra nessa parte de registros industriais aí. Alguns tipos de barragens aí, barragem de concreto, né, em arco contraforte ou barragem de gravidade, e as barragens de terra, barragem zonada e barragem homogênea. São os tipos de alteamento, né, que a montante, jusante e linha de centro, que hoje já não tem mais a montante, a gente não pode mais fazer barragem a montante em mineração. Aí tem um videozinho aqui que mostra essa diferença, que eu achei até bem interessante. Vou compartilhar com vocês aqui. Não sei se alguém já viu. Ô, Wagner, vê se você consegue esconder essa parte aí da telinha do suporte PKS. Isso.
É um videozinho bem autoexplicativo. Vou voltar aqui. É um videozinho bem autoexplicativo, mas eu achei ele bem legal, bem quis compartilhar. Mas, então você tem esses três tipos de métodos construtivos aí, mas a montante hoje é proibida em barragem, né? A gente parou com o método da montante. Aí aqui são os elementos principais de uma barragem, né? Que são à esquerda aí o sistema extravasor, tem os acessos, tem o sistema extravasor do canal principal aí, tem o talude de jusante, o reservatório, coroamento, o crista, a ombreira direita, drenagem interna, a ombreira esquerda, berma intermediária, dique de sela e talude de montante. Esses aqui são basicamente os elementos principais de uma barragem que você vai encontrar em. Esses aqui são uma outra seção aqui, uma seção dos elementos de uma barragem. Basicamente a mesma coisa, mas você está colocando o hip rap aí, tá nas canaletas de drenagem, proteção vegetal, dreno de pé, são os componentes principais de uma barragem. Aqui são as instrumentações que, que a gente vê em barragens aí com frequência. Tá a régua milimétrica aí, tem piezômetros, o medidor de vazão aí, tem o marco superficial. São instrumentos que na vistoria a gente tem que cadastrar todos, tirar foto, ver se está em bom funcionamento, ver se tem alguma anomalia ou algum defeito nesses instrumentos, porque se algum tiver com problema, tem que solicitar a substituição imediata deles. Aí tem outros tipos de instrumentos também, como mais barragem de rejeito, tem mais algumas coisas que hoje é obrigatório ter, né? E aqui vamos separar um pouquinho os elementos da barragem aí, como aí tem um extravasor. Extravasor tem esses tipos de extravasores aí. O extravasor a gente coloca geralmente no nível de funcionamento da barragem. A gente tem um nível de funcionamento, tem o maximorum, né? E tem a borda livre, mas o extravasor, a cota dele tem que ser a mesma cota de funcionamento da barragem. Tem esse tipo monge aí, da UFV, e tem outros tipos de extravasor também. Falando um pouquinho dos aspectos legais aí, tem algumas leis que a gente tem que seguir, que é tanto para barragem de rejeito quanto para barragem de água. O nosso ponto de início foi a Lei 2.334, de 2010. Ela que foi o ponto de partida para a Política Nacional de Segurança de Barragens. E ela define aí barragem para acumulação de água para qualquer uso, disposição final ou temporária de rejeito e acumulação de resíduos industriais. Essa lei de 2010, o PNSB, ele veio e falou assim, agora eu vou dar obrigações para os órgãos regulamentadores fazerem as suas leis e as suas normas, né, no caso. Aí a Enel, a ANA, a ANM e o IBAMA, eles dessa PNSB, eles foram criando as normas internas de cada órgão, para que a gente deve seguir. Aí tem essa piramidezinha, que lá no topo está a Constituição Federal, depois são leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e leis delegadas, e as resoluções. Muito bem dividido isso do que a gente deve seguir. Aí essa PNSB de 2010 a 13.334 houve uma alteração dela, ela teve
um update nela em 2020, ela virou a Lei 14.066, que ela estabelece fundamentos e diretrizes da segurança de barragens, define competência dos órgãos fiscalizadores e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Barragens, o SNIB. Alguém tem contato, já teve contato com esses SNIBs? Provavelmente o Alex aí, o André e a Tâmara, acho que eles já tiveram, né? Não, eu não Alguém? tive não, porque eu fazia só a parte de operação mesmo, então era mais um apoio auxiliar, tá? Ah, tá. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. O SNIBS é isso aqui, ó. Você entra no site do SNIBS, deixa eu mostrar para vocês aqui. Entrou aqui, ele vai te informar todos os relatórios de barragem. Aí tá aqui os relatórios do ano de 2024 a 2025. E você tem aqui esse aqui para água, tá? Barragem de água. Aí você tem aqui, você pode consultar todas as barragens de água que existem na região. Hoje temos 29.405 barragens cadastradas. Tá? Só em 2025 foram 2.450 barragens que foram cadastradas. Se aí você vem aqui e coloca o estado, vou te mostrar Minas Gerais, por exemplo. Eu venho aqui no município, aquela barragem que está no início lá, vou mostrar ela para vocês terem uma ideia de como funciona. Região de Buritis. Buritis tem 23 barragens cadastradas. Aquela barragem é essa daqui, ó. Você clicou nela, ela vai te dar todas as informações. Se ela é uma barragem, como que ela está o funcionamento dela, se ela está em nível de perigo, ela é uma barragem de risco alto, porque ela tem, no DPA dela, ela tem pessoas que vivem a jusante. Então, automaticamente, ela já vai para risco alto, dando potencial baixo. Tá aqui todas as informações que a gente tem que colocar quando a gente está fazendo esse cadastramento dessa estrutura. Todos os dados estão aqui. A gente faz esse cadastramento, automaticamente a gente insere essa barragem no SNIL. Wagner, Oi? só complementando, na época que eu trabalhava na Vale, a gente Uhum. cadastrava as barragens de mineração no SIGBM. É esse daqui. É porque a Exato, diferença. exato. O Ok. SNIPS é para barragem É, de água. O ok. SIG-BM é barragem de Ex- mineração, que tem a mesma Exato. funcionalidade, basicamente é a, é a mesma coisa, só que esse daqui é somente para barragens de, de rejeito, né? Barragens da mineração. Enquanto o SNIPS é para barragem de água e pequenos reservatórios, até para piscinões a gente coloca lá, no SNIPS. Aí vem as resoluções, né, da CNRH 143, que ela estabelece critérios para classificar a barragem com base na categoria de risco, dando potencial associado e volume do reservatório. Tem a ABNT, que é a 13.028, para elaboração e apresentação de projetos de barragem. Aí vem as resoluções da ANA e do IGAN, são a 121 e a 2005, da ANA, e do IGAN é a portaria 8. São diretrizes que conduzem a gente na hora da auditoria para a gente fazer esse cadastramento dessas estruturas. Tá? A lei que eu já falei da 14.066 de 2020, resolução da ANM de 2022, que é 95, que vai ter uma alteração, já está tendo alteração agora, que vai ser colocada em prática, acho que em 2027, que vai ser a 220 de 2025. Ela já está, a 95 já está sofrendo alterações, acrescentou-se algumas coisas, tá? Aí tem algumas leis, a FEAM 23.295 e o decreto 48.140. São basicamente esses aqui. Essa resolução aqui é a 220, que vai entrar no lugar da 95. Ela já está aqui, tem algumas coisas que vão estar um pouco diferente, tá? Mas continua aqui, o enquadramento delas continua 15 metros de altura, 3 milhões de metro cúbico, vai ter
algumas diferenças aqui na questão na hora de você fazer o cadastramento dela, você precisa fazer a classificação dela. Então, ela tá a classificação quanto a resíduo rejeito, né? A gente vai fazer cada ponto para saber se ela tem um DPA alto, médio ou baixo, de acordo com a pontuação. Então, ela segue basicamente esses critérios aqui, ó. Volume, aí ela vai ter o- a categoria de risco, também baseada em pontuações, e a gente vai através do que vai nos dando a norma, a gente vai colocando aonde que ela se enquadra. Essa aqui é para barragem de rejeito. Tem até aqui agora o critério sobre plano de segurança de barragem. Ele pergunta se agora hoje se existe PSB, se tem estrutura técnica dentro da empresa, se ela tem gestão operacional, como que funciona tudo. Detalhou um pouco mais essa norma aqui que vai estar que vai entrar em vigor agora. Para barragem de água é a mesma coisa, muda o critério de pontuação, as pontuações são um pouco diferentes e muda também a parte de ela, ela tira algumas coisas da barragem de rejeito. A gente não precisa, por exemplo, falar sobre sobre o sobre qual que é o produto, o líquido que está ali dentro, qual que é a física do produto, então, física química dele. Então, a barragem de água é um pouco mais simples, ela é mais tranquila. Aí tá aqui as perios- periodicidades das auditorias, né? As barragens da Enel, que é a barragem que gera energia elétrica, é uma vez por ano, até 31 de janeiro você tem que declarar de cada ano. Da ANA, até 31 de dezembro, a gente precisa fazer o- as inspeções regulares, que é o IRS, que é Inspeção Regular de Segurança, a gente precisa fazer. A ANA, dependendo da barragem, é 2 vezes por ano, né? Março e setembro. Aí tem IGAN, FEAM, que também solicita uma vez por ano, aí. Uma vez por ano dos montantes de jusante e 2 vezes por ano alteamento pelo método de montante. Aí a gente apresenta o RIS, o RIS-R, o RIS, o RPSB, PSB, são, assim, documentações que a gente tem que, no mínimo anualmente, tá entregando para os órgãos aí. Aí tem as inspeções regulares, periódicas e extraordinárias. Provavelmente quem trabalha com empresa de mineração geralmente tem o corpo técnico que fazem as inspeções periódicas. Tem lá a pessoa que vai olhar os instrumentos periodicamente, ou de acordo com a necessidade. Também, se essa barragem for colocada em nível de emergência, alerta ou emergência, automaticamente aumentam as inspeções de campo, tá? Tem aí o monitoramento de instrumentos, e o monitoramento dos vídeo monitoramentos para estruturas de alto risco, né, que é obrigatório, tá? Deixa eu ver mais aqui. Esse daqui é eu tenho esse papel aí que eu sigo geralmente para fazer as minhas auditorias, e tem um outro também aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas você tem que é obrigado a ter assim as coisas mínimas que precisam ter, né, nesse documento, informações do empreendimento, as características gerais da estrutura, o histórico, se é um projeto, se tem o as-built, se tem o as-is, auditorias anteriores se tem recomendações anteriores, e se foram feitas as correções que as recomendações anteriores informou.
Então, basicamente, você tem aí em cima aí as informações da empresa, qual a barragem, a região, aí vistoriado por, na data, e embaixo aí tem por exemplo, aí, o talude de montante. Aí a gente vê a erosão não aplicável, não existe, primeira ocorrência, anomalia recorrente, anomalia solucionada, anomalia permaneceu constante, redução de anomalia e agravamento da anomalia. Então, são, são quadrados aí que a gente vai passando um por um e vai. Isso ajuda até a gente na hora da inspeção para a gente lembrar do que a gente tem que fazer. Então, sempre bem importante a gente ter uma folha para a gente seguir conforme a nossa auditoria, sabe? Aí você tem que ter um planejamento de inspeção, você tem que ter em mente que quando você sai para a inspeção, você tem que ter uma data certinha. Empresas são muito, elas têm que ter demanda, elas têm a demanda para liberar o pessoal para acompanhar, às vezes precisar de algum equipamento, eles têm que liberar também, material de campo. Aí você tem que ter uma prancheta, máquina fotográfica. Hoje o telefone substitui a máquina, né? Mas você precisa ter um GPS, coordenadas, treina-se em caso de você ver alguma anomalia de trinca ou fissuras para a gente ter um acompanhamento dessa anomalia. É o martelo geólogo aí e o EPI, que é indispensável em toda vistoria. Você é obrigado a fazer com o EPI, né? E água. Geralmente aqui na região é muito quente, não tem água. Aí eu tracei um plano de. É importante você traçar o seu plano de rota. Você ter um conhecimento prévio da estrutura, você dá uma vistoriada antes assim, que você tem de documentação e até mesmo dar uma olhada em fotos ou pelo Google mesmo, você vê a estrutura para você ter um direcionamento de você ter um planejamento do que fazer. Eu tenho uma rota que eu sigo que já é rotineira já. Então, eu sigo assim. Eu começo por baixo, geralmente eu paro o carro, venho subindo, olho toda a estrutura de extravasor, olho a entrada ali do extravasor, ali, o embocamento dele, venho olhando toda a estrutura para ver se tem alguma trinca, fissura, se tem alguma coisa no extravasor. Depois eu vou fazendo o zigue-zague, que eu chamo em toda a estrutura. Eu começo na crista, vou até o fim, vejo algum abatimento, se tem presença de trincas também, e vou passando por pelas bermas, verificando todo o sistema de drenagem também, que é muito importante. O sistema de drenagem não pode ter falha, isso aí é, é muito importante. Então, aí eu venho seguindo esse caminho aí, que me dá um norte e não deixa pontos da barragem sem ser vistoriado. Então é importante que você faça isso. Que você, quando pegar uma estrutura, você já faça um mapeamento, você já planeje onde começar, onde terminar, para depois que você chegar em casa, você lembrar que ficou faltando alguma coisa. Isso aí não dá para deixar passar. É o sistema de zigue-zague que eu falei aí, uma, nessa berma aí, por exemplo, né? Aí você precisa, é o que eu falei, um planejamento de tempo, você precisa planejar o tempo que você vai gastar para você informar até o proprietário ou as pessoas que estão te acompanhando que você vai demandar certo tempo para fazer a sua inspeção, né? E é importante você ter o seu roteiro lá, fazer aquele mapa de onde seguir lá, para você não deixar nada passar em branco, né? Toda a estrutura então deve ser inspecionada. Registro fotográfico, muita foto, bastante foto. Você tem que não ter dó de foto.
foto em vistoria é primordial. Tem que tirar foto em tudo, tudo que você vê. As áreas de contato, de interferência devem ser inspecionadas, os elementos de referência devem ser registrados. Então, tudo que você tem, tudo que você vê, se você vê um sistema de drenagem trincado, tira foto, cadastra aquele elemento ali e para você ter, porque é seu nome que vai estar lá na auditoria depois. Então, quanto mais informações se você colocar, mais resguardado você vai estar, tá? Então, você deve também saber como chegar no cliente, né? Você deve ser estritamente técnico. Você fazer vistoria é bom você estar sempre acompanhado por algum representante, seja da empresa ou um funcionário lá da fazenda, né? Que eu sempre vou com funcionário da fazenda, tá? Você sempre deve perguntar, sempre pergunte como que foi feito, se você não tem conhecimento de como foi feito a construção da estrutura, você sempre pergunte por dados da barragem também, sabe? Sempre não economize em perguntar. E na dúvida, não opine. Porque às vezes você está ali com algum funcionário que não tem mesmo conhecimento técnico que você, e você dá a sua opinião em alguma coisa que às vezes pode deixar o funcionário meio. Você deixa o funcionário em alerta que às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. Então, na dúvida, você nunca opine, não emita a sua opinião sobre a estrutura. Só faça o seu relatório, tire as suas fotos, tá? E vá lá, faça o seu serviço. Se tem problemas no campo lá, coloque tudo no papel, fotografe tudo, cadastre tudo e dê a solução de o que fazer ou corrigir. Se tem alguma coisa que você viu, alguma anomalia, o que você tem que fazer? Cadastre, tire fotos e depois você dê a solução. Não dê opinião, mas dê a solução. Que vai corrigir, que vai melhorar, que vai dar tranquilidade para os proprietários da estrutura. Caminhando um pouco na estrutura, a gente procura em proamento ali, a gente procura trincas, fissuras, 70 trincas ou fissuras longitudinais ou transversais, tudo tem que ser cadastrado e acompanhado. Se há algum recalque, tá? Se tem alguma, algum recalque tanto na estrutura que está lá de guarda-corpo ou pavimento na crista. Você tem que ficar sempre atento a isso aí. Crista costuma ter alguns abatimentos. Às vezes você vai ver um desnível de alguma coisa, às vezes tem uma coisa maior, um desnível maior. Cadastre tudo, até para você ter registrado, para você fazer comparações na frente, tá? Movimentos laterais, isso aí geralmente poste de iluminação dá essa visão para a gente, como é que está o postes e guarda-corpo, se ele inclinou um pouquinho, se ele está assim, visualmente falando, são as coisas que direcionam a gente para saber se houve algum movimento lateral. Sobre a elevação da crista, se tem alguma coisa que tá jogando aquela crista para cima, se tem algum material emergindo ali, sabe? Sistema de drenagem e drenos obstruídos, porque geralmente essas barragens têm a inclinação para dentro e tem as canaletas que direcionam as águas para dentro. Conferir isso aí, se tem alguma obstrução, como é que está a condição desse revestimento também. Talude de montante basicamente olhar a proteção que está no talude ali. Geralmente a gente tem hip-rap nos taludes ali de montante. Aí a gente tem que olhar se está, como que está o imbricamento ali
da disposição das pedras, se está tendo algum escorregamento, se tem desagregação de blocos de rocha, se tem erosão, todas essas coisas do talude de montante aí, sabe? Isso também é bem importante, sabe? Vegetação, como é que tá? Se tem vegetação no talude montante, toca de animais, se tem formigueiro, qualquer coisa assim é importante você tá vendo e tá cadastrando, registrando isso aí. Talude de jusante é o que dá mais problema. Trincas que aparecem, abatimentos, deslizamentos, erosões, percolações aparentes ou zona úmida, vegetação arbustiva, estado de conservação do revestimento, condições da berma, revestimento e drenagem, buracos causados por animais, cupinzeiros e formigueiros. Então a gente vê muito, eu vejo muito aqui na região aqui, muito problema com tatu. Tatu, ele entrou numa berma ali, ele faz um estrago. Ele faz um estrago da noite para o dia. Então você está sempre o formigueiro, o mesmo tanto que está para cima, ele está para dentro. Então você tem que eliminar todas essas coisas. Tudo isso aí que pode causar algum problema no seu talude jusante. Vegetação arbustiva. Geralmente a gente aqui na região aqui também tem muita, eles plantam muita árvore, achando que é a árvore que vai segurar o talude. Aí essas árvores crescem raiz lá para dentro e dá um problema danado. E geralmente eu também nas minhas auditorias eu, eu presto bem atenção se tem alguma área no talude onde a vegetação ali, que seja vegetação rasteira, a grama, que ela está mais verde do que outros lugares. Se tiver mais verde, é sinal de que pode ter alguma surgência ali de água ali naquela área ali. Se você vê se alguma diferença na coloração do revestimento, dá uma averiguada mais de perto, dá uma olhada se tem se está úmido o solo, porque geralmente quando é essa diferença assim é um forte indício de surgência de água ali, tá? Drenagem interna, essa barragem é conhecida, né, cliente? Ela tem aí uma pequena surgência aí na ela tem um dreno de pé, e esse dreno de pé, ele está dando esse problema aí nela lá. Deu esse problema, a gente já arrumou já. Apareceu essa surgência. Isso é um lugar muito alagado, sabe? Então, esse dreno de pé, ele precisa ser muito bem conectado com o sistema de drenagem, porque senão ele acontece isso aí. Aí você acha que pode ser alguma surgência que está vindo de dentro da barragem, quando na verdade pode ser até algum lençol que subiu aí nesse ponto. Aí era uma área muito brejada. Então aparece bastante essas surgências aí, tá? Aí é ficar de olho aí, né, na drenagem interna sobre isso aí. Se tem algum ponto de surgência fora da onde a barragem pede para ter, porque a gente tem os nossos pontos de direcionamento de, de drenagem. Então, aqueles direcionamentos devem seguir o seu caminho correto, tá? Senão tem alguma coisa acontecendo aí. E ficar sempre de olho sobre se tem um aumento na vazão desse surgimento de água aí, e a cor, se tem, se no filtro aí da drenagem interna está passando o material sem ser água, tá? Isso aí é muito importante de estar olhando. As ombreiras, você tem que olhar sobre percolações, detectar sinais aparentes de surgência ajusante nas ombreiras, fissuras e juntas, tá? Distinguir fissuras longitudinais e transversais, sua abertura, afastamento e profundidade, quanto possível, se tem deslizamento, tá? E vegetação.
As instrumentações INAs, PZs, marco superficial, medidor de nível d'água, sempre você tem que estar de olho neles aí para saber se como que está o estado de conservação deles. Porque em muitos lugares tem muito trânsito de pessoas, às vezes carro, e danificam esses instrumentos que interferem na leitura, tá? Isso aí também é muito importante a gente ficar de olho nisso aí. Aí está falando um pouquinho sobre o piezômetro e o medidor de nível d'água, né, o indicador de nível d'água, diferença deles. O medidor de vazão, ele tem uma reguinha aqui do lado esquerdo aí dele, ele tem uma reguinha que essa medida aí de água passando aí, é que vai indicar para a gente se ele está com fluxo contínuo, se está com fluxo normal, se tem hum, é, é, se tem maior volume de água passando do que o normal. Aí são questões que a gente precisa sempre nas vistorias olhar, cadastrar e ver se houve alguma alteração da inspeção anterior. Tá? Mesmo assim, se diminuiu a passagem, você tem que procurar saber o porquê, se esse sistema, se essa drenagem interna está obstruída, pode acontecer dela estar obstruída, ela está retendo água no talude, então é muito importante acompanhar isso daí, esse nível da água do medidor de vazão. Tem os marcos superficiais aí, que você tem que ficar atento sobre falta de identificação, falhas construtivas, falha no posicionamento, tá? É, e, e também pegar as medições anteriores para sempre fazer uma análise de como tá sendo a progressão dessa movimentação e que vai dar no marco superficial, tá? Drenagem superficial aí, olhar as canaletas se estão obstruídas, se tem danos no dispositivo, ponto de empoçamento. Nessa foto de baixo aí tem um ponto de empoçamento. A inclinação está incorreta, né? Ou seja, ele foi feito e pode ser que ela sofreu algum abatimento, pode ser que já foi construída assim. Por isso que é importante você ter dados de auditorias anteriores para você acompanhar se tinha essa mesma falha anteriormente. Se não tiver, cadastre e veja na próxima como que ela vai estar se comportando aí. O sistema extravasor olhar se ele está obstruído por algum tipo de árvore, galho, se tem falha no revestimento, trinca, abatimento, entrar e olhar mesmo, tirar foto de tudo, tanto bom ou tanto ruim, você tem que tirar foto e cadastrar, pra você ter uma base do que você vai olhar para frente, tá? Um acompanhamento. E eu acho que foi tudo. Eu vou só mostrar para vocês isso daqui. Para você ser hoje auditor, você precisa ser cadastrado, tanto no IGAM quanto na FEAM. Eu sou o meu CREA já tem, que eu sou especialista em engenharia geotécnica e auditoria de segurança de barragens. Ainda não coloquei a outra pós-graduação que eu fiz aí na PKS, não coloquei aqui, mas eu procuro sempre colocar para estar sempre atualizado, tá? E em caso de qualquer tipo de exigência do órgão, eu ter como provar que eu já estou cadastrado até no CREA, que eu tenho essa especialização, tá? Então é importante que vocês façam isso aqui também. Depois você tem que cadastrar esse aqui é do IGAM. O IGAM você vem aqui no IGAM e preenche um formulário vou ver se eu acho ele aqui. Aí você lê o manual de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, tá? Aí tem uma lista atualizada de nomes que eles sempre lançam. Hoje somos 97 engenheiros. O meu nome está aqui, ó. Então, são 97 engenheiros no estado de Minas que
são autorizados a fazer esse tipo de auditoria e inspeção em barragens de água. A FEAM tem a mesma coisa, a FEAM é um pouquinho mais, a FEAM acho que são 114. A FEAM é um pouquinho mais enjoado para você entrar. A FEAM ele exige muito mais coisas para você, mas também é só mandar a documentação e pedir. Aí você faça o seu credenciamento aqui, eles exigem alguma coisa, a FEAM, por exemplo, ela tem um formulário de requisição de credenciamento, tá aqui o modelo, você preenche, RG, CPF, seu currículo, cópia do diploma de graduação, cópia do título de pós-graduação, é importante, você é obrigado a ter pós-graduação em segurança de barragens ou afins. Então, você não entra na FEAM como auditor se você não tiver essa pós-graduação em segurança de barragens. Tá? Eles exigem laudos e pareceres técnicos que você fez anteriormente, relacionados com segurança de barragem. Tá? E também as ARTs que você fez para esse tipo de barragem, eles exigem. Comprovante de endereço e comprovante de registro no CREA ativo por no mínimo 5 anos. Tá? Se você tem menos de 5 anos de engenheiro, você nem entra. Eles não aceitam para ser auditor da FEAM, tá bom? Da IGAM, do IGAM é um pouco mais tranquilo, você faz pelo sistema do SEI, você entra, manda as documentações, mas também tem aqui a portaria que fala tudinho para você para você se cadastrar lá, tá? Depois, quem quiser também pode me pedir que eu tenho aqui separadinho, tá bom? Tem os manuais, isso é muito, muito autoexplicativo, tem os manuais para cadastro de documentação de, para você fazer o seu cadastramento de barragem, tanto no IGAM quanto na FEAM, tá? Eu uso mais essa ficha de inspeção aqui, tá? Vou lá, coloco as mesmas coisas, vejo as situações dos acessos, aí eu separei um pouquinho de conservação, revestimento do piso, taludes, isso aqui é só dos acessos, tá? Dispositivos de drenagem, e, e aí eu vou seguindo, tá? Maciço, ombreiras, e assim eu vou o reservatório em si, extravasores, instrumentação, aí qualquer coisa que tem eu vou anotando, tirando foto, e esse é o que eu mais uso, tá? E basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, tá aberto aí, cliente, o microfone. Show de bola, Wagner. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns. Se você quiser descompartilhar a tela, pode ficar à vontade. E agradecer todo mundo pela presença e deixar aberto aí as dúvidas. Eu vou começar. Vou começar a sessão das Como dúvidas. Não sempre, vou, já vem você. como sempre, né? Não, cara, é uma curiosidade. Você viu sua Eu barradinha lá? Você viu? vi, rapaz, vi. Show de bola. Muito É, bom. aquela Aquela barragem ali barragem. da. Ah, Que a barragem tem história, rapaz, tem história. muita história. Eita, nós, 10 anos, 10 para 11 anos Não. ali, aquele Foi a sua projeto. primeira, né? Foi minha primeira, já cheguei chegando bem. Cliente, de um lado não quer pagar nem sondagem, e aí do outro lado a gente Normal. tá cobrando desde sondagem até ensaio de laboratório. Quando você mostra lá a bateria de ensaio de laboratório, aí dá o grito, e aí depois, quando 3 anos depois, quando fizeram uma barragem com gente que nem tinha atribuição lá, a barragem rompeu, aí eles começam a dar Foi. mais valor ao projeto e assim vai, é muita, Uhum. muita emoção. Mas, ô Wagner, eu me Hum. distanciei da parte de auditoria mais ou menos em 2018. 2019 teve a perícia, né, que a gente fez para a mesma região e depois fui Foi. para outros lados, basicamente. Mas foi nesse processo aí, nessa época, que teve toda uma separação, né, entre FEAM, quem que ia ficar por conta das barragens de água com a ANA, as barragens mais voltadas para a mineração pela ANM lá, que tem toda uma exigência de estudos de Uhum. estabilidade. Mas uma curiosidade é, como que é
o atestado das condições de estabilidade hoje para barragens de água ali com a ANA. Você continua podendo fazer essa verificação visual, né, dos elementos ali de uma inspeção, mas também precisa fazer toda a verificação dos documentos de ESIS, ESBILT, as análises de estabilidade em tempo real hoje, ou ainda continua mais na questão da inspeção visual, você declarar ou não a condição de estabilidade? A Ana é mais tranquila de se mexer. Ana e Igan, ela é mais tranquila. Então, basicamente, você faz a inspeção e você autodeclara. A única coisa que eles pedem para você fazer é você colocar a sua RT com o seu laudo de vistoria e a sua declaração de estabilidade, que também tem um modelo no decreto lá da ANA. Tem um modelo que você segue, tira ali. Então, a Ana é bem tranquila quanto a esse ponto aí, tá? Melhor do que o IGAN, melhor do que a ANM. Mas, de qualquer forma, a ANA também exige que uma vez por ano, no mínimo para a barragem, depende de qual que é o TPA da barragem, ela te exige também de você enviar relatórios para ela de IRS, né, de inspeções regulares. Ela te pede para você mandar RTSB. Isso aí você precisa fazer você precisa fazer a como fala, a revisão do seu RPSB de 5 em 5 anos, dependendo da barragem, 7 em 7 anos. Qualquer alteração que tem na barragem, qualquer alteração que tem, ela te obriga a você enviar para ela um, 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 o PSB, ela te obriga a mandar o plano de segurança revisado e ela te obriga a a refazer o RPSB também com essa nova adequação que você fez. Mas a Ana é mais tranquila de se mexer. É bem mais tranquilo que a ANM. Entendi. Show de bola. Muito bom. Galera, dúvidas? Liga o microfone aí, pode ficar à vontade, ou manda aqui nos comentários. E eu acho que vocês vão ter essa matéria aí, né, Cristian, na sua pós, que vai ser mais detalhada, né? Você vai ter aí Ó, provavelmente a pessoa vai mostrar como que é o passo a passo para você fazer auditoria, para você cadastrar, como que você caracteriza a barragem, porque aqui a gente falou um pouquinho sobre só como você faz a auditoria, mas depois que você faz, você tem a parte de escritório, né? Que você vai sentar, aí é muito papel para preencher. É muita coisa para preencher, e dependendo de um erro seu, você classifica a sua barragem como nível alto um nível alto, um DPA alto. Aí você coloca a sua barragem toda em alerta. Então, assim, é muito importante estar atento, né? Você, quando coletar todas as informações, muita informação em campo, muita, não tenha pena de informações, fotos, anotações. E na parte de escritório, muita atenção na hora de preencher esses documentos, porque qualquer coisinha você eleva o nível da sua estrutura. eu lembro que as empresas, né, de Açuquial, Cururipe, Delta, vivia no Uhum. pé da gente lá com a Baruch para tentar baixar os níveis das barragens, porque às vezes você Sim, tinha um piscinãozinho lá de 3, 5 metros de altura e era é verdade. classificado como nível 2, quando de risco mesmo não tinha quase nada. E aí às Não, vezes não tinha o projeto, era só um croquis, então o sim. nível ia lá para cima, e aí vai. A última vez que eu fiz lá, eu fiz até para Cururipe Bevap. Hum. A gente fez completo. Aí eu tive que fazer tudo. Aí eu fizemos sondagem. Foi a revisão do RPSB. Na revisão do RPSB, eu consegui rebaixar algumas daquelas lá. Olha aí. Outras não tem como não. Mas assim, são coisas que tem como você fazer sem colocar o seu nome em risco e outras coisas não dá mesmo para fazer. E o cliente vai te pedir para fazer. Mas aí você tem que levar em consideração que é o seu nome que está lá. Você atende o cliente ou você zela pelo seu nome? É, exatamente. Eu lembro que a gente tinha um preço por cada auditoria.
E aí Sim. apareceu um camarada cobrando um quarto desse valor. Mas na época ele saiu lavando a égua, cara. A gente comentou, Foi. por esse preço aí, não tem condição, não. O cara tá literalmente pagando para trabalhar e colocando a RT dele É, em risco. Mas é isso aí, né? Faz parte. foi. E mais cedo ou mais tarde a barragem cai, né? Ou a casa cai. A casa Enfim, né? cai. Porque não se sustenta, não se sustenta. O Não, não. que você gasta, no final das contas, você está pagando para trabalhar, cobrando preço de banana, É, não tem condições. sim, com certeza. Bom, é isso aí, galera. Se não tiverem mais dúvidas, muito obrigado pela participação de todos vocês. O Wagner também pela disponibilidade em trazer, né, todos esses aspectos aí de inspeção, de auditoria. Nós vamos ter para ambas as turmas, né? A turma um vai ser agora no início do ano e a turma 2 mais para o meio do ano, junho, mais ou menos. O módulo de auditorias, de confecção de relatórios com a professora Rafaela Liverani, que também tem muita experiência trabalhando em BH para mineração, para usos múltiplos também. Vai ser uma grande experiência e com essa abertura do webinar aqui com o Wagner, a gente já traz também, né, esse leque aí de serviços que eu, por exemplo, não aprendi na faculdade, que era uma coisa que a gente poderia trabalhar. A gente escuta muito sobre projeto, acompanhamento, execução, mas enfim, o ambiente, né, a partir da burocracia que nós temos de segurança, o que é muito bom, ele traz um leque de serviços que você vai começar a descobrir que pode trabalhar depois, é na prática mesmo, quando começar ali o contato com os primeiros serviços, né? E Então, o campo, não, Cleide, se a gente cortar, o campo está muito necessitado, defasado nisso aí. não, Você viu que a gente tem só em água, foram 29, tem 29 mil barragens cadastradas aqui em Minas. E você tem 97 auditores. pois é, ou Então seja, tem é um serviço para campo que todo está mundo, né? precisando muito. É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Essa semana ainda nós vamos avisar, mas a gravação dessa palestra já vai subir também para a Hotmart, para vocês terem acesso lá, poder assistir com calma. Quem não pôde também poder voltar lá e assistir. Joia! Se Grande alguém precisar de abraço a alguma coisa, todos. Cleide, pode procurar você aí que eu estou à disposição, tá? Tá, beleza. Vou passar o seu contato. Pode passar. Joia! Show de bola! Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma contribuição? Só dar uma contribuiçãozinha aqui, Klinger e Wagner. Bom, aqui na Austrália, as reguladoras elas são responsáveis de cada estado. Um pouquinho diferente no Brasil, que você tem os órgãos nacionais aí para barragem de água e rejeito. Aqui é um pouquinho diferente com relação a isso. Tanto é que, como cada estado aqui tem suas legislações próprias, inclusive, eles interagem muito com a gente aqui, eles vêm a campo, eles mandam formalmente vários questionamentos, o auditor externo precisa responder, né? E a interação é bem direta aqui. Eu senti isso muito quando eu vim trabalhar aqui e no Brasil as interações são um pouco diferentes. Uhum. Aqui no Brasil, como é muito grande, né? Você tem uma área muito grande e muito pouca gente para fazer esse tipo de acompanhamento, né? Aqui em Minas a gente tem o IGAM, a FEAM e alguns outros órgãos aqui, mas eles não têm esse acompanhamento. A FEAM tem até um acompanhamento até mais próximo do que o IGAM. O IGAM não, o IGAM já é mais relaxado um pouquinho, tá? O Canadá é a mesma coisa. O Canadá, cada província tem a sua regulamentação para barragem, o seu jeito de fazer auditoria, as suas leis para barragem, cada província tem. E acaba que cada província tendo a sua autonomia, eles trabalham mais em conjunto com o auditor ou com a empresa. E isso é bom, sabe? Previne muita coisa. Você já pesquisou os esquemas tudo do Canadá, né? Faço parte do CDA, né? Ah, muito bom, muito bom. O Wagner já tá para ir para o Canadá, fazer mestrado lá e prestar serviço por lá também. Show de bola.